Olá, meu nome é Riedson, estamos aqui em mais um programa Lições em Meio à Pandemia e hoje o nosso tema é cuidado com os falsos evangelhos. Mas você sabe o que é um falso evangelho? Eu estou aqui com alguns convidados. Tudo bem? Meu nome é Riedson, sou ministro de discipulado. E eu, Antônio Marcos, pastor de membros. Também Jorge Silva, diácono. Então, meus queridos irmãos, aqui estamos nós tratando de um tema tão importante que é o cuidado que nós devemos ter com os falsos evangelhos, porque nem tudo que reluz é ouro, e a palavra de Deus nos adverte que surgiriam falsas mensagens. Então, eu pergunto a vocês, digam para mim, por gentileza, pelo menos uma característica de um falso evangelho. Como é que eu reconheço um falso evangelho? Através da mentira. E a Bíblia diz que o diabo, ele é o pai da mentira, pois João 8,44 diz, pois são filhos do seu pai. O diabo gosta de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, ele age de acordo com o seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. E ainda mais, a palavra de Deus, ela complementa em 2 Tessalonicenses 2,11, por isso Deus enviou operação de erro para que eles creiam na mentira. No versículo 12, para que sejam julgados todos os que não creem na verdade, antes tiveram prazer na mentira. Concordo, meu irmão Jorge, porque tendo como primeira característica a mentira, a segunda é que ele não tem base bíblica, não tem apoio na Bíblia. Pois Jesus Cristo, ele diz que ele é o caminho, em João 14,6, é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, aquele evangelho que não é verdadeiro, ele não tem apoio na Bíblia. Porque Jesus Cristo fala, santifica-os na verdade. A tua palavra, ela é a verdade. Então, aquele evangelho que não tem apoio bíblico, ele não anda conforme a vontade de Deus, pois não está vivendo na verdade e sim na mentira. Então, meu amigo Antônio Marcos, a gente percebe que o centro da revelação de Deus é o próprio Jesus Cristo, é o autor e consumador da nossa fé. A Bíblia diz em Isaías 43:11, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. A Bíblia também relata num ponto maravilhoso, em Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, que Cristo é o centro e Ele é o consumador da nossa esperança real. Ele deposita em nossos corações a fé verdadeira, sem a qual não poderíamos ser salvos. A Bíblia diz que a nossa cidade está nos céus, porque nós também esperamos tanto a cidade quanto a salvação da paz de Jesus Cristo, que é poderoso para transformar o nosso corpo abatido conforme o seu corpo glorioso. E o que não é o Evangelho? É aquele que não crê que Cristo é o Senhor e Salvador, aquele que não vê Jesus como o centro de toda a manifestação e revelação divina, aquele que tem Jesus como um mero profeta que viveu e morreu entre nós. Não, ele é muito mais do que isso. Ele é o nosso Deus, porque em 1 João 5,20 diz que nisto sabemos e conhecemos que Jesus Cristo é o Deus. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Bom, mas se há falso evangelho, aqueles evangelhos aquilo que é apresentado como evangelho, mas que na verdade te promete uma série de coisas que a Bíblia não promete, mas esquece de apresentar aquilo que é a verdade que a Bíblia nos promete. Então, se há falso evangelho, há também falso pregador. É o falso pregador que vai trazer o falso evangelho. Eu queria saber dos irmãos, como é que eu reconheço, se eu já tenho agora algumas características do falso evangelho, que ele é mentiroso, ele não está baseado na palavra de Deus e Jesus Cristo não é o centro da mensagem. Mas como é que eu reconheço um falso pregador? Meus amigos queridos, a Bíblia é clara, é inequívoca. Ela diz em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, preste atenção, mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. O falso profeta, aquele que se diz atalaia e mensageiro de Deus, levantado por Deus para proclamar as verdades de Deus, ele tem que saber, ter consciência que ele deve manifestar a totalidade da revelação da palavra de Deus. Ele não pode querer agradar a congregação, agradar a pessoas, ele não pode querer fazer seleção, eleição de pessoas, essas são melhores que as outras, não. Ele foi colocado ali para ser usado por Deus e para ministrar a palavra na sua inteireza, na sua totalidade. O falso profeta jamais fará isso.
Justamente Deus falando ao seu povo, dizendo que esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, para se conhecer um falso profeta, um falso pregador da palavra do Senhor, é pelo seu testemunho. Ele fala, mas não vive aquilo que ele fala. Então, Jesus Cristo ensina aos seus discípulos, em Lucas capítulo 6, versículo 44, vai dizer que pela árvore você conhece o fruto. Então, ele ensinando aos seus discípulos para que eles vivessem na verdade, santificados na verdade. Então, aquele homem que não vive testemunhando da palavra de Deus com a sua vida, ele não é um verdadeiro mensageiro. E com isso ele não vai buscar viver em santidade, que é uma das bases fundamentais para se achegar a Deus. Mas o Salmo 52:3, ele diz o quê? Tu ama mais o mal do que o bem, mais a mentira do que a verdade. Por quê? Porque no coração está cheio de heresia, no coração está cheio de apostasia. Por quê? Porque está corrompido. Corrompeu-se. A sua imaginação é mau. O seu coração é perverso. Porque a heresia e a apostasia torna-se o homem herege, o homem corrompido. Como diz a palavra do Senhor, o salário do pecado é a morte. Então, existe uma recompensa para o falso. Existe uma recompensa para o herético. Romanos 6:23. Então, meus irmãos, nós podemos aqui, recapitulando rapidamente, entender que o falso pregador, primeiro, ele fala de maneira a agradar todo mundo. Segundo lugar, o pastor Antônio Marcos destacou que ele tem um discurso e uma vida completamente diferente. E, por fim, o nosso irmão Jorge traz a ideia de que a sua mensagem ela é herética, ela é falsa, ela é uma mensagem que produz morte e não vida espiritual. Mas como é que nós fazemos para combater o falso evangelho, os falsos pregadores? Em poucos segundos, meus irmãos, como combater o falso evangelho? Não tem outra saída. Deixemos a nossa preguiça espiritual. A Bíblia diz em Oséias 6, capítulo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A Bíblia também é clara em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Jesus Cristo diz no seu Evangelho, capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testemunham de mim, de Jesus Cristo. E Deus, orientando a Josué, disse que ele deveria meditar na palavra dele de dia e de noite, pois assim o seu caminho seria bem sucedido. Em tudo que ele falasse, em tudo que ele fizesse, teria respaldo, porque ele estava fundamentado na palavra de Deus. E vivendo a palavra de Deus, ele iria conduzir o povo de Deus à verdade. Então, o verdadeiro cristão, eles têm que viver a palavra de Deus, não só falar, não só em palavras, mas ações, em atitudes. Mas o apóstolo Paulo também deixou bastante claro para Timóteo, 1 Timóteo 1,15. Fiel é esta palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual nós somos o principal. E ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, meus queridos irmãos, é por meio da verdade, da palavra de Deus, que nós combatemos os falsos evangelhos. Meu nome é Pastor Riedson, estamos aqui em mais um Lições em Meio à Pandemia. Cuidado com os falsos evangelhos. E hoje, comigo, respondendo as perguntas dos nossos convidados. Meu nome é Riedson, ministro discipulado. Antônio Marcos, pastor de membro. Jorge Silva, diácono.